Bom, agora a gente vai começar um assunto novo, tá? Então, esse vídeo é referente a um novo assunto, que vai ser o assunto limite e continuidade, tá bom? Limite e continuidade. Nesse assunto, serão apresentada a definição de limite, tá? Definição de limite. E formas de conceito de continuidade de funções, tá? Então, conceito de continuidade de funções. Então, vamos começar com o limite, tá? Então, aqui, começando com o limite, 2.1, como tá no material no CIGA, noções intuitivas, através da noção intuitiva de limite. Então, ao analisar as seguintes exemplos de sucessões numéricas, então, sejam as seguintes sucessões numéricas. Deixa eu apagar aqui. Primeira. Um, 2, 3, 4, 5 e vai embora. Nesse caso, dessa série, vamos analisar primeiro essa. O que está acontecendo? Os termos se tornam cada vez maiores sem atingir um valor definido. Nesse caso que os termos atingem valores cada vez maiores sem atingir um valor, que esse valor seria o limite, dizemos que os termos dessa sucessão tendem para o infinito. Então, isso aqui tende para o infinito, ou que o limite da sucessão é infinito e denota-se x tendendo ao infinito, ok? Então, aqui, ela vai aumentando, não atinge um limite, e a gente diz que essa sucessão tende para o infinito, né? Deixa eu apagar bem aqui. Tende para o infinito. Ou seja, denota-se x tendendo para o infinito. Vamos uma segunda sucessão. Essa daqui. Meio. Coloquei ponto e vírgula aqui. 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 e assim por diante. Meio é 0,5. 2 dividido para 3 é 0,66. 3 dividido para 4 é 0,75. 4 dividido para 5 é 0,8. 5 dividido para 6 é 0,83. Então, aqui ela tá aumentando, tá? Nessa segunda sucessão, os termos crescem, né? Então, aqui os termos crescem. Eles crescem, mas não ilimitadamente, tá? Eles vão crescer até um valor que no caso vai ser, por exemplo, eu vou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o próximo seria 6, 7,
Então, 6 dividido para 7, 0,85. O outro seria 7 dividido para 8, 0,85. O outro seria 8 dividido para 9. E assim por diante. O outro, 9 dividido para 10. E assim vai. 10 dividido para 11, olha. E aí ele vai aumentando, mas nunca atinge o valor 1. Ele se aproxima de 1. Então, os termos, eles crescem, né? Mas não ilimitadamente. Mas não ilimitadamente, tá? Sem limite. Eles têm limite nesse caso, tá? Eles vão se aproximando cada vez mais do valor 1, sem nunca atingir esse valor. Então, olha, 10 dividido para 11, qual é o próximo? 11 dividido para 12. Depois, 12 dividido para 13. 13 dividido para 14. Depois, 14 dividido para 15. Então, ele vai aumentando, porém, ele se aproxima de 1. Por exemplo, 15 dividido para 16. Mas nunca vai ser 1, tá? Nunca necessariamente 1. Próximo de 1, mas não necessariamente 1. 16 dividido para 17, ok? Então, nesse caso, os números se aproximam cada vez mais de 1. Então, a sucessão se aproxima cada vez mais de 1. Se aproxima cada vez mais de 1. Do valor 1. Porém, né? Sem nunca atingir esse valor. Porém, nunca atinge esse valor. Melhor assim. Porém, nunca atinge esse valor. Esse valor. Denotamos, então, que x aqui tende para 1, ok? Então, nesse segundo exemplo, x tende para 1. Vamos para uma terceira. Uma terceira sucessão aí, uma terceira sequência. Seria 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, olha. Ela começou em 1 e depois ela vai para menos 4, para menos 5, para menos 6, para menos 7, para menos 8. Então, essa segunda sucessão é semelhante à primeira aqui. Ela tende para o menos infinito. É uma sucessão que decresce, tá? Então, nesse caso aqui, a sucessão decresce ilimitadamente, né? Sem atingir um limite. Decresce sem atingir um limite. Diferente da sucessão 2, que ela se aproximava de um valor que era 1. Então, aqui ela não atinge um limite. Aí a gente denota que x tende a menos infinito, ok? Vamos à outra, a quarta sucessão agora. Vamos à quarta. 1, 3 meio, 3, 5 quartos, 5, 7 sextos, 7 e assim por diante. Essa daqui, ela tem 1, ela tem 3, ela tem 5, ela tem aquele 3 meio lá. O que é 3 meio? É 1,5. 5 dividido para 4 é 1,25. 7 dividido para 6 é 1,16, tá? E aí, essa quarta sucessão,
eles oscilam muito, tá? Mas eles não tendem para limite nenhum. Então, ela tá crescendo, então ela cresce. Então, essa sucessão, ela cresce sem atingir um limite. Então, nesse caso, a sucessão cresce, né? Oscilando, sem atingir um limite. E a gente diz que ela tende para mais infinito, tá? Ó. Por que ela oscila? Porque aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1,5, aqui eu tenho 3, aqui 5 dividido para 4, eu tenho 1,25, aqui eu tenho 5, 7 dividido para 6, eu tenho 1,16 e aqui eu tenho 7, olha. Aqui o número, ele aumenta, depois ele aumenta, depois ele decresce, aumenta, cresce, aumenta, cresce, aumenta, cresce. Desculpa, aumenta, decresce, cresce e decresce, cresce e decresce, olha. Então, isso aqui, ela aumentou, então podemos observar aqui, ó, que houve um aumento daqui para cá também, porém, daqui ela houve um decrescimento, outro crescimento, outro decrescimento, outro crescimento. Então, tá oscilando, crescendo e decrescendo, sem atingir o limite, e esse x está tendendo para mais infinito, tá? Então, essa é uma noção aí de limite, né? Uma tendência de uma sequência, tendências de sequências, tá?